Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a primeira aula da 10ª semana, na qual a gente vai abordar a temática referente à estimativa da média aritmética e da proporção. Ou seja, isso, a primeira parte, né? Ou seja, quando você pega, por exemplo, uma amostra de uma população e deseja calcular, por exemplo, a média aritmética da altura ou do peso dessa população, ou ainda a proporção de pessoas que estão, enfim, referentes a alguma avaliação que você deseja fazer, você vai cometer um erro. E como é que você lida com esse erro? É o que a gente vai mostrar, tá? Então a gente vai começar nessa primeira aula fazendo as definições básicas aí do que vem a ser estimativa de ponto e intervalo, tá? Então, primeira coisa importante é a gente ter a definição de estimativa. Lembrando que sempre, todos os vídeos nossos têm o apoio do PDF. Você pode ir lá na página do curso, você pode ir na descrição do vídeo, que você vai ter um material de PDF que você pode ler com calma, com tranquilidade, que você pode, enfim, pausar o vídeo, fazer a leitura, voltar e ler, ou ver, ouvir de novo o vídeo, tá? A gente sempre estimula que você não faça uma maratona de vídeos. Vídeos de matemática não é interessante você maratonar, a menos que você já tenha feito uma primeira leitura, tá? Ok, feita a ressalva aqui, pessoal, o que vem a ser a estimativa? Vem a ser o seguinte: você tem ali a atribuição de um valor ou valores para um parâmetro da população, tá? Com base em um valor da estatística correspondente da amostra. É chamada de estimativa. Então, vamos pensar o seguinte: vamos colocar aqui, por exemplo, a seguinte situação. Eu poderia pegar, por exemplo, e saber a proporção de pessoas que numa população gostam de doce, 70%, e salgado, por exemplo, 30%, tá? Só que se eu pegar todos os valores ali dessas opiniões das pessoas da população inteira, eu tenho um censo. Só que isso é muito caro, isso é muito trabalhoso e muitas vezes não compensa, não é necessário fazer isso. Você pode ter uma estimativa por amostragem, extraindo uma amostra, ou seja, selecionando apenas algumas pessoas, e a opinião dessas pessoas vai permitir você fazer uma inferência sobre o que acontece na população alvo, tá? Então aqui a gente vai extrair uma estimativa com base na proporção de pessoas que gostam de doce e salgado. É o que a gente chama de pesquisa por amostragem, tá? Agora, o que acontece? Você tem uma coisa chamada estimativa e estimador, né? Então, o que vem a ser a estimativa, né? É esse valor que a gente está atribuindo a um parâmetro da população, tá? Agora, a estatística da amostra, utilizada para estimar um parâmetro da população, é chamada de estimador. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo que a gente está trabalhando, pessoal. O que a gente tem aqui, por exemplo? A gente tem aqui a estimativa da proporção. Aqui seria P chapéu, tá? Eu botei Mi, que seria é, o parâmetro P, né? Então, aqui poderia ser a média, Mi, ou poderia ser um parâmetro P, tá? O que acontece aqui? Eu poderia, ao invés de calcular a média, fazendo um censo, eu poderia usar o estimador, que é X chapéu. Ou, no caso da proporção, eu teria um P chapéu, tá? Aqui seria um θ, né? Um parâmetro θ, e a estimativa desse parâmetro θ seria P chapéu, tá? Então você tem aqui o estimador, e essa aqui é a nossa estimativa, que a gente está para este valor desse parâmetro, a partir de uma amostragem, certo? Muito bem. E o que vem a ser a estimativa de ponto, né? A gente pega o valor da estatística da amostra, que é utilizado para estimar o parâmetro da população. A gente tem um parâmetro lá, seja média, seja proporção. A gente vai fazer o quê? A gente vai obter uma estimativa de ponto. Normalmente essa estimativa de ponto, ela vai ter associada a ela, por exemplo, a média ou a proporção que a gente obtém a partir da amostra, tá? Agora, normalmente o que a gente faz para essa estimativa de ponto? A gente associa a ela uma a famosa margem de erro, né? Então, quando você vê, por exemplo, uma pesquisa eleitoral e o pessoal tem usado essa ideia da margem de erro como se fosse uma nuvem, né? Você tem aquele ponto que é a tendência central, mas você tem uma oscilação em relação àquele ponto, né? Então, dependendo da amostra que você pega, né?
dependendo de você faz uma amostragem, outra amostragem, mesmo fazendo uma seleção aleatória ou tentando guardar as proporções ali da população, das características da população, vai variar conforme você faz a amostragem, tá? E para indicar que existe essa variabilidade, que exige uma margem de erro em relação àquele valor que você obteve, você tem aí, então, essa nuvenzinha, né, que é feita em pesquisas eleitorais. O que seria essa nuvem de incerteza? Vamos falar assim em termos bastante informais. É mais ou menos 1,96 sigma x barra, né? Ou mais ou menos 1,96 s x barra. A gente depois vai trabalhar na questão do desvio padrão. Então, esse sigma ou s é desvio padrão, tá? E você pode utilizar isso como referência à amostra, é o desvio padrão da amostra, que está estimando ali o desvio padrão, enfim, para a população, tá? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para vocês uma coisa importante que a gente já tinha usado anteriormente, que é o teorema do limite central. Então, o que que ele fala para a gente? Que se a gente tem uma amostra de tamanho suficientemente grande, aqui eu estou em cima, tá? O que que significa n suficientemente grande? N maior ou igual que 30, tá? A distribuição de amostragem x barra é aproximadamente normal, tá? Então, o que significa isso? Que, por exemplo, eu tenho aqui um n igual a 4, parece uma normal, n igual a 5 está se aproximando, n igual a 30, quase uma normal, já está próximo de uma normal. Se o n for ainda maior, tanto melhor será a estimativa de que a sua amostragem, os valores da sua amostra seguem uma distribuição com distribuição normal, tá? Independentemente do formato da distribuição da população. Isso aqui a gente vai marcar aqui, ó, com amarelinho, ó, da população, dos dados originais ali, tá? Da população. A média aritmética e o desvio padrão da distribuição de amostragem x barra são dados por. Então, o que que você vai fazer? Você vai supor que a média amostral serve como um parâmetro para a sua média populacional μ, tá? E aí o que acontece? Como é que você vai calcular o seu desvio padrão amostral x barra, né? Você vai calcular como sigma dividido por raiz de n, tá? É como se você fizesse um ajuste para a escala ali da sua amostra, tá certo? E é isso, pessoal. Então, a próxima aula nós vamos mostrar como é que a gente pode pegar essas fórmulas, essas informações e aplicar num exemplo. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula a gente vai dar continuidade a essa temática. Obrigado, até lá. Tchau.